E se o passado não definisse o futuro de ninguém? E se a raiva, aquela explosão que parece incontrolável, fosse na verdade uma ferramenta que se escolhe usar? A gente vai mergulhar nas ideias radicais de Alfred Adler, um dos gigantes da psicologia, com base no livro A Coragem de Não Agradar. E olha, algumas dessas ideias podem chacoalhar tudo aquilo que se acredita sobre felicidade. A pergunta que talvez martela na cabeça de muita gente é essa: será que o passado realmente controla o nosso futuro? A psicologia adleriana dá uma resposta surpreendente para isso, e tudo começa com uma mudança radical de perspectiva. E aqui está a primeira grande virada. Sabe, enquanto a psicologia tradicional muitas vezes olha pelo espelho retrovisor, focando nas causas do passado, o Adler nos convida a olhar para o para-brisa, focando no propósito que nos move para frente. Então vamos para a primeira ideia central. O passado não tem poder. A psicologia adleriana começa com essa premissa bem ousada, que é basicamente negar a ideia de que a gente é refém de algum trauma. Vamos entender o que isso quer dizer na prática? A psicologia mais tradicional, tipo a de Freud, foca na etiologia, ou seja, ela fica cavando o passado em busca de causas. Já o Adler, por outro lado, foca na teleologia, a busca do propósito no presente. A diferença é absurda. Uma abordagem diz que o passado nos define, a outra diz que nós definimos nossas ações com base nos objetivos que temos agora. Para isso ficar bem claro, vamos pegar um exemplo do livro. Imagina um amigo que se recusa a sair do quarto. Ele diz que quer sair, quer arrumar um emprego, mas simplesmente não consegue. A visão tradicional, a da etiologia, ia logo procurar um culpado no passado. Ah, ele sofreu bullying, por isso não consegue sair. Mas a teleologia adleriana vira a mesa e pergunta: qual é o objetivo de não sair? O que essa pessoa está ganhando ao ficar no quarto? E aí que vem o pulo do gato. O que Adler sugere é que a pessoa primeiro decide o objetivo, não sair de casa, e depois ela cria o sentimento de ansiedade para justificar essa decisão. O propósito? Manter os pais sempre preocupados, garantindo a atenção total deles. Algo que talvez se perderia se ele saísse para enfrentar o mundo. E essa frase do próprio Adler resume tudo de forma brilhante. Para ele, o trauma em si não define ninguém. O que nos define é o significado que a gente dá para as experiências para servir aos nossos objetivos de agora. Não somos vítimas do passado, mas sim arquitetos do nosso presente. Ok, segunda grande ideia, emoções são na verdade ferramentas. Se o passado não nos controla, e as nossas emoções? A visão adleriana argumenta que a raiva, por exemplo, não é algo que simplesmente acontece com a gente. É algo que a gente cria com o propósito. Imagina a cena, bem do dia a dia. Alguém está num café e um garçom, sem querer, derrama café bem na sua jaqueta novinha. A reação mais comum para muita gente seria uma explosão de raiva, claro. A pergunta que Adler faria é: essa raiva foi uma onda incontrolável que tomou conta de tudo? Ou foi uma ferramenta fabricada para um propósito bem específico naquele momento? Então, o ponto crucial é este. Segundo Adler, a pessoa não explodiu de raiva. Ela usou a raiva como uma ferramenta para fazer o garçom se submeter a ela, e rápido. Era muito mais fácil gritar do que explicar com calma o problema. A raiva servia a um propósito. E esse exemplo do livro é genial. Se a raiva fosse mesmo incontrolável, a mãe não conseguiria atender o telefone com uma voz calma e educada, né? O fato dela poder desligar e ligar a raiva como um interruptor prova que é uma ferramenta que ela escolhe quando usar. Beleza, vamos para a terceira ideia, que amarra tudo. Se nossas ações têm um propósito e nossas emoções são ferramentas, onde é que esse jogo acontece? Adler diria que a resposta é sempre a mesma: nos relacionamentos. Essa aqui talvez seja a afirmação mais ousada de Adler. Da ansiedade ao sentimento de inferioridade, tudo, segundo ele, nasce na arena dos relacionamentos. A ideia é radical. Se uma pessoa estivesse totalmente sozinha no universo, a própria noção de problema deixaria de existir. A raiz de grande parte da infelicidade, segundo Adler, é ver a vida como uma competição. Quando se pensa assim, o sucesso de outra pessoa vira uma derrota pessoal. Dá para até comemorar a própria vitória, mas fica impossível celebrar a felicidade dos outros porque eles são vistos como inimigos. E aqui tem uma distinção super importante. De um lado, a gente tem o sentimento de inferioridade, que é saudável, é o que nos faz querer melhorar, buscar mais conhecimento. Do outro lado, tem o complexo de inferioridade, e aí a história é outra.
É quando esse sentimento vira uma desculpa para não agir, para evitar o risco de falhar. Ok, quarta ideia e a gente chega na reta final. A coragem de ser feliz. Se o passado não nos define, se as emoções são ferramentas e se os problemas são sobre relacionamentos, o que tudo isso nos diz sobre a felicidade? A conclusão é ao mesmo tempo simples e muito desafiadora. Olhando para trás, a receita da infelicidade fica bem clara, né? Ela é construída em cima de 3 ideias. Acreditar que o passado te define, que as emoções te controlam e que a vida é uma grande competição. Adler chama essa forma de ver o mundo e agir de estilo de vida. E a conclusão chocante é que a infelicidade é um estilo de vida que a própria pessoa escolhe. Não porque gosta de sofrer, mas porque esse estado de alguma forma traz benefícios, como evitar responsabilidades ou medo de fracassar. Mas por que alguém escolheria isso? Porque mudar dá medo. Ficar como está, mesmo que seja doloroso, é familiar, é conhecido. Escolher um novo estilo de vida, ou seja, escolher a felicidade, significa entrar no desconhecido. Por isso que a psicologia adleriana não é sobre trauma, é sobre coragem. E assim, o livro nos deixa com um desafio central. Se as pessoas não são definidas pelo passado, se as emoções são ferramentas e se o estilo de vida pode ser escolhido, então o que impede alguém de ser feliz? A resposta de Adler seria a falta de coragem para fazer uma nova escolha aqui e agora. A pergunta final, então, não é sobre o passado, mas sobre a coragem.